Hoje no Power Minds Connects eu vou conversar com meu amigo Peixoto Acioli, CEO, presidente da Remax Brasil, a maior rede de imobiliárias do Brasil, né, Peixoto? Exato, Zé. Obrigado, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Primeira coisa, Peixoto, eu estou assistindo uma série chamada Beauty, você já viu? Não. Que o Ashton Kutcher, ele inventou lá uma substância que a pessoa... Tem duas formas de transmissão, uma delas é por injeção. E a pessoa rejuvenesce, fica mais bonita, fica mais magra, mais saudável. Ia te perguntar se você tomou essa Coisa injeção. boa. Obrigado, querido. Não, não tomei essa injeção, não. Não tomei essa injeção, Porque, não. pô, Mas o Monjaro ajudou, viu, ajudou? Zé? Ajudou. Não, mas tem mais coisa aí, porque eu conheço você de alguns anos já e tá bem diferente, tá mais Obrigado. jovem, mais bonito. Obrigado, querido. Deu uma injeçãozinha de beauty aí. Mas fora a injeção, me conte, como é que você construiu a tua carreira de executivo nessa área? Você estava me dizendo que nunca vendeu um imóvel na vida. Como é que você é presidente de uma rede desse porte? Você sabe quando eu estou dando palestra? Uma vez eu estava em Mato Grosso, dando palestra para 300 corretores. E a Remax, quando chegou no Brasil, em 2009, logo no início, eu entrei na Remax. Fui o primeiro funcionário da Remax como diretor executivo. Depois, a carreira, enfim, me tornei vice-presidente, presidente, acionista da companhia. Mas logo no começo, eu estava em Mato Grosso dando uma palestra e a gente vem com uma metodologia que nada mais é do que as melhores práticas do mercado imobiliário mundial. E muitas vezes quem está acostumado ao mercado tradicional vai de encontro àquilo que a gente fala. E um corretor levantou a mão e disse, pois não, no meio da palestra, Zé. E ele disse, quantos imóveis você já vendeu na vida? Eu olhei para ele e falei, nenhum. E aí ele disse, está vendo? É por isso. Eu disse, quer dizer que agora todo médico oncologista, para curar câncer, ele tem que ter câncer. Ou todo médico cardiologista, para cuidar de infarto, ele precisa infartar. Então, na verdade, eu acho que essa é a grande beleza do franchising e a grande beleza de uma rede como a Remax. A gente tem uma metodologia onde a gente implementa nas empresas e vem agregado a ela uma quantidade gigante de erros e acertos de outras operações. E é por isso que o franchising ele é tão bacana, ele é tão rico, e no caso da Remax, é por isso que a gente é líder, não só no Brasil, mas líder global. Isso que você falou, eu já ouvi também no jornalismo, né? Tipo, pô, você nunca jogou futebol? Como é que você vai escrever? Porque eu fui editor do jornal Placar numa época. Como é que vai escrever sobre futebol, né? Ou então, você nunca foi da classe baixa? Como é que você vai ser editor de um jornal popular? Eu também fui editor de um jornal popular. Aí eu pensava isso, pô, isso quer dizer que se eu for escrever a sessão lá de obituário, eu preciso estar Tá morto morto, para né? escrever? Acho que não, né? Foi engraçado que eu vendi meu apartamento agora pela Remax e quando eu tirei o chapéu de presidente da companhia e coloquei o chapéu do cliente, foi muito engraçado o processo. Porque eu vi a angústia que o cliente passa em muitos momentos e o imóvel ele foi vendido em 7 dias, o que é uma coisa... Pra Surreal, você ter né? ideia, no Brasil a média é 480 dias a venda de um imóvel usado. Na Remax, no Brasil inteiro, são 117 dias. Na Remax São Paulo, 88 dias. Mas isso tudo embarcado com técnica, com precificação, através de análise comparativa de mercado, com toda uma metodologia. E aí foi engraçado porque eu coloquei o chapéu do cliente e tive uma experiência bem interessante nesse processo. Mas nunca fui vendedor de imóvel, nunca fui corretor, nunca atuei nessa área. Mas fundamentalmente essa área que você mais precisa de entender é entender de gente. Sim. E isso eu me tornei especialista ao longo dos anos. Eu ouvi já alguém falando que entender de gente, entender das expectativas, das possibilidades e até de alguns desejos ocultos ali do cliente, né, para fechar uma venda não sei se é a melhor palavra, mas com honestidade, né, com uma entrega satisfatória para o cara, né, uma entrega
que tenha fit mesmo, né? Que dê Mas match. tem uma coisa interessante, né? Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, da convenção global da gente, que acontece uma vez por ano em Las Vegas, e pelo 4º ano consecutivo, o termo mais utilizado na convenção foi confiança. Então, o mercado imobiliário, e não só o mercado imobiliário, Zé, por exemplo, você tem inúmeras fontes, você passou uma década na Forbes, você vem com uma trajetória brilhante como jornalista. O que diferencia você de um foca, de um jornalista novo, ou de um jornalista que não tenha o nome que você tem, é o prestígio que você tem das pessoas receberem a tua ligação, falarem e confiarem em você. Da mesma forma que você como jornalista, que o Adib Jatene como médico cardiologista, né, lá atrás, como o Ivo Pitangui como cirurgião plástico, você tem profissionais, advogados, outros médicos e o corretor de imóvel, que a base da relação que ele precisa construir com o cliente é confiança. E aí, quando você tem confiança, você consegue descobrir algo que é importante numa transação imobiliária, que é o fato relevante que está levando aquele cliente a comprar ou vender um imóvel. Porque imagine, você não consegue fazer uma venda bem feita, assessorando o cliente, representando o cliente, se você não sabe o que está por trás da venda. Você pega o mercado tradicional, né? Quando você lembra de um corretor tradicional, você lembra do Agostinho, da Grande Família. Né? Aquele cara desenrolado, bom de papo, mas com pouca musculatura. Esse é o corretor que você não quer trabalhar com ele. Qual é o corretor que você quer trabalhar com ele? Aquele que você confia, porque nós não estamos falando das pessoas que estão na página da Forbes ou do seu relacionamento pessoal. A grande média da população brasileira, o bem mais caro que ela vai construir, vai ter na vida, é um imóvel. Então, se o corretor ele não representa bem aquele cliente, se ele não gera a confiança na relação, ele não vai descobrir a verdadeira razão dele estar comprando ou vendendo o imóvel. E muitas vezes esses fatos relevantes não são positivos. Quantas pessoas você já viu? A gente estava falando há pouco, antes de começar, alguns bilionários que estavam tão bem e tiveram que dar muitos passos atrás em alguns momentos. Então, muitas vezes você está vendendo ou comprando um imóvel por uma dificuldade financeira, por uma demissão, por um óbito, por uma separação traumática. Então, se você não entende verdadeiramente o fato relevante que está fazendo com que aquela venda seja feita, você eventualmente pode comemorar a venda quando o cara, quando sair da tua frente, ele vai chorar porque vendeu aquele imóvel, que era o grande sonho da vida dele, ele teve que vender porque ele quebrou a empresa dele, porque estava na época da Covid e ele tinha um restaurante ou um hotel e ele quebrou. Então, entender profundamente o cliente é fundamental. E não só no mercado imobiliário, né, Zé? Para você ser o jornalista que você você vai muito além do aperto de mão. Você cria uma relação, você cria uma conexão. Então, eu acho que qualquer profissão na área de serviço, todas as áreas basicamente, você precisa ter uma confiança junto de todo o processo para que você tenha sucesso. Eventualmente até fazendo o cara desistir da venda ou da compra. Já né? fizemos, e eu oriento muito isso na Remax. Mas muito, porque esse é um outro ponto. O mercado de transação imobiliária, e a gente fala no Brasil, não é no Brasil, é no mundo inteiro. O mercado imobiliário é igual no mundo inteiro. Todo comprador de imóvel ele quer comprar o melhor imóvel pelo menor preço, e todo vendedor do imóvel ele quer vender o mais rápido possível pelo maior preço possível. É assim em qualquer lugar do mundo. Então, se você entende, se o corretor entende que você tem uma cauda longa na relação com o cliente, um LTV, que aquele imóvel que ele está vendendo ou comprando para aquele cliente pode ser o primeiro, mas não será o último, que ele pode, a gente tem corretores que já fizeram 10, 15 vendas para a família de um único cliente, ele tem uma visão diferente. Então, muitas vezes eu já vi corretores falando, não faz essa venda porque não é o momento adequado, ou não compra esse imóvel porque o lugar não está legal. E isso, quando você faz isso para o cliente, você gera uma relação de confiança com ele. E aí a relação ela tende a ter muito mais sucesso ao longo dos anos.
Legal. Você falou agora há pouco que o empresário tem que dar alguns passos atrás, muitas vezes. Vamos dar vários passos atrás. Onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou? Então, eu sou de Maceió, Poxa, que beleza. tem uma história interessante, porque, aliás, isso é uma coisa que eu sou apaixonado por São Paulo. São Paulo você tem, todo mundo é anônimo praticamente, e São Paulo, independente de quem seja o governador, o prefeito, o deputado, a vida funciona. Aliás, muita gente vai cruzar com um prefeito, eventualmente até com o governador do estado e não vai saber quem é, porque a vida funciona independente da política. Quando você vai para o norte e nordeste do Brasil, eventualmente para o centro-oeste, sem considerar o agro, isso não funciona. Então, todos os meus parentes são ou advogados, ou formados em direito, ou médicos, a grande maioria concursado, então procurador, meu avô é desembargador, meu tio desembargador, meu pai secretário de Estado muitos anos, então eu sempre vivi nesse mundo da política. Então eu sou o único empresário da família. E desde muito cedo, então eu fui presidente do Conselho dos Jovens Empresários, da Associação Comercial, eu sempre fui muito envolvido. Eu montei minha primeira empresa com 15 anos de idade. Lá em Maceió. Lá em Maceió, uma empresa de eventos. E claro que eu quebrei, né? Com 15 anos, mas eu levava, naquela época era muito interessante, porque não tinha nem Zoom, nem Skype, você não sabia quem era. Então eu contratava modelos da Playboy para fazer desfiles em marcas conhecidas no meu estado. Mas com 15 anos, que pilantra. Com 15 anos, você já imaginou? Só que ninguém sabia. Então, todo papel timbrado, tudo organizado, a empresazinha, eu tive que ser emancipado para ter empresa aos 16 anos. Onde que era a empresa? Então, Ali naquelas praias chiques aquelas ali? praias maravilhosas, na Ponta Pajuçara. Verde, Pajuçara, naquela região. Então eu comecei a empreender muito cedo, quando não existia esse termo empreendedorismo. Diga-se de passagem, eu sou de 70, 74, então não tinha essa história. Eu era um louco, na verdade. É, isso que eu ia falar. Não tinha essa Naquele tempo história. o termo era louco. Né? Contando essa história do presente para o passado é uma delícia, mas na época não era bem visto dessa forma. E aí eu me recordo que não deu certo a empresa, eu fui morar em Brasília, porque meu pai assumiu o INSS nacional, depois voltei para o meu estado, queria trabalhar e meu pai arrumou um emprego no Sebrae. E naquela época todos os meus colegas eles tinham um grande objetivo: trabalhar no Tribunal de Contas, trabalhar não, ter um emprego no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa ou no Tribunal de Justiça. Emprego, eu não falei trabalho. E meu pai disse, você quer trabalhar? E ele falou na época com o superintendente, que era o Marinho de Guzmão, e o Brito, que era o presidente nacional, e me arrumou um emprego. Eu achei que ia ser diretor, né, Zé? Cheguei lá de blazer, eu andava de blazer, imagina, com 17 anos. Aí você já estava com 17 anos? 17. Ah. E foi muito engraçado, porque eu brinco, falando às vezes, conversando com os amigos, eu achava que ia ser diretor, e me tornei assistente de tabulação de pesquisa. Então eu passava o dia todinho com a pilha de papel de pesquisa, fazendo quadradinho, sim, um tracinho, não, outro tracinho, até. Coisa mais emocionante era fechar o quadradinho, Zé. Putz, grila. Parece o meu primeiro emprego no BCN. Você teve tanta sorte assim como eu. Rapaz, eu também preenchi uns papeizinhos que até hoje eu não sei o que eu fazia lá. Cara. Um inferno. Antes disso eu fui estagiar na Caixa Econômica. Com 3 meses eu pedi para sair. Imagine, todo dia fazendo a mesma coisa, aquele negócio de hora para comer, chato hora para chegar, chato pra caramba. E aí fui para o Sebrae, mas passei um mês e comecei a me envolver. E eu sempre tive uma tese: eu preciso entregar muito mais do que aquilo que eu recebo para fazer. Sempre tive essa tese. E comecei crescendo, me envolvendo em eventos, terminei, fui para a área de educação, que é uma área que eu sempre gostei muito, do Sebrae. E o Sebrae estava exatamente naquela mudança, os mais velhos vão lembrar, de Sebrae com C para Sebrae com S. Tinha entrado a área privada junto, o Sebrae tinha mudado, ele passou a ter dinheiro, que ele não tinha antigamente, porque ele era um órgão 100% estatal, e ele passou a ter uma intervenção muito grande do setor privado. E aí fui crescendo lá dentro do Sebrae, terminei como assessor da superintendência do Sebrae, aos 21 anos, e aí eu fiz o Empretec. Eu não sei se já ouviu falar do Empretec, que é um programa da ONU
criado por uma pessoa que eu admiro muito, chamada Marina Fenning, que é uma mexicana, e ela estudou o comportamento empreendedor de empresários do mundo inteiro, conseguiu concentrar em alguns comportamentos e desenvolver esse workshop. E foi engraçado que assim que eu acabei o Empretec, 7 dias depois que eu fiz o Empretec, eu pedi demissão do Sebrae e montei uma outra empresa de treinamento, que era para trazer palestrantes. Naquela época estava assim, era um frisson. Era a época do Roberto Chiniachik, Marco Aurélio Ferreira Viana, o Stefan Kanitz, enfim, todos esses palestrantes rodando muito, e não tinha ninguém fazendo isso em Maceió. E eu comecei a levar Valdez Ludwig, levei o Arnaldo Jabor, foi o meu primeiro cliente. Você foi o levou Arnaldo essa galera Jabor. lá para Maceió? Para Maceió. Meu primeiro Anos palestrante anos foi o 80 Arnaldo já, ou Jabor. não? Eu tenho, imagina, eu tenho 74, 94, 95. Ah, 95, tá. Né? Então, e foi muito arriscado, porque os meus primeiros palestrantes eu fiz no Hotel Meliá, na frente da praia, lá na praia da Jatiuca, e se eu tivesse uma cadeira não vendida, eu tomava prejuízo. Nossa. Um risco que hoje eu não cometeria. Fiz o primeiro Arnaldo Jabor, sucesso absoluto. Depois o Ciro Gomes, que ele tinha saído do Ministério da Fazenda, tinha escrito um livro sobre o Plano Real. Ele estava muito conhecido na época, muito bem falado na época, lotado. Aí levei o Stefan Kanitz para falar o Brasil que dá certo. E aí passei 3 anos fazendo palestras, levando palestras para Maceió. E comecei a fazer muita palestra, que era uma coisa que eu sempre, desde muito novo, gostava de fazer. E você falava sobre o quê? Sobre empreendedorismo. Que você tinha aprendido no Empretec? No Bom, Sebrae, e no na vida, né? Empretec, mas aí tem a pergunta que você me fez agora, que era uma coisa que me angustiava. Eu tinha... eu era bom de performance de palco, mas eu não tinha musculatura. Que empresa eu tinha trabalhado? Que empresa eu tinha gerido, tirando a minha própria empresa? E aí teve um momento bem interessante que o jornal Tribuna de Alagoas, você deve conhecer de nome, que era o jornal do PC Farias. O PC já tinha morrido, o jornal estava quebrando, ia fechar, e um empresário alagoano decidiu comprar a Tribuna de Alagoas. Na sexta-feira, porque na segunda não ia sair mais jornal. Chamou um cara chamado Luciano Góes, ele foi o Boni de Alagoas. Trabalhou nas organizações Arnon de Melo durante muitos anos. E ele foi convidado para ser o diretor executivo, superintendente do jornal Tribuna de Alagoas. O jornal de fato estava quebrado e o Luciano me convidou para ser gerente comercial do jornal, não por conhecimento comercial, mas pela minha relação na cidade. E o fato é que em 3 meses eu me tornei diretor comercial e com mais 3 meses eu substituí o Luciano no jornal, me tornei diretor executivo. E a gente conseguiu entrar no break-even do jornal, conseguiu recuperar o jornal. Nesse íntere, o Collor estava voltando para a política e o filho dele, que é o Joaquim Pedro, filho da Lilibete Monteiro de Carvalho, um pessoal, enfim, nascido no Rio de Janeiro, tanto o Joaquim como o Arnon passou muito tempo na Suíça, depois nos Estados Unidos, mas o pai tinha voltado para a política e ele foi passar férias em Maceió, antes de assumir um emprego, salvo engano, em Washington. E ele foi passar férias e aí o diretor executivo da organização Arnon de Melo morreu nesse período. E o pai pediu para ele olhar as empresas, as organizações Arnon de Melo, que eram, salvo engano, 14 empresas. Rede Globo, jornal, rádios, instituto de pesquisa, editora, era uma empresa muito grande, né? E descobriu que a empresa estava absolutamente quebrada, totalmente quebrada. Contrato com a Globo sendo renovado, não a cada 5 anos, mas num período muito curto. A empresa estava com intervenção no jornalismo, você deve se lembrar que a Globo chegou a fazer muitas intervenções, muitas não, algumas intervenções, e uma delas foi em Alagoas. E aí ele disse, está quebrada. E o pai chegou para ele e falou, então eu quero que você assuma.
E o Joaquim, que não era de Alagoas, não tinha relacionamento nenhum com Alagoas, não tinha o menor vínculo com Alagoas, a não ser o pai e o avô, ele decidiu ficar com uma condição, que o Collor não se envolvesse sob nenhuma hipótese na empresa, nem na linha editorial. Assim que acabasse a eleição, o Collor se afastaria. Ele fez isso, o Collor se afastou, perdeu a eleição para o Ronaldo Less, se afastou 100% e o Joaquim assumiu, trouxe um cara da RBS, da NET, na época ele era diretor da NET, para assumir a diretoria executiva, e o cara me contratou como diretor de mídia impressa das organizações Arnon de Mello. E a gente fez uma grande revolução. Em um ano a gente breakivou o jornal, que desde que o Pedro Collor tinha morrido estava no vermelho. A gente conseguiu tirar a intervenção da Rede Globo no jornalismo, porque a gente começou a tratar a imprensa como imprensa, não no viés Chateaubriand, mas imprensa como imprensa. Porque foi uma era um grande veículo de propaganda da família, né? E foi uma grande, pra você ter ideia, a gente teve duas, a gente tinha perdido direito de resposta, a gente duas capas de jornal como direito de resposta. Você imagina o que é isso? Que vergonha. Então, assim, a credibilidade do jornal um lixo, e óbvio que a gente não fez isso sozinho, eu levei um amigo meu que era da Abril para ser o diretor de redação, o Rodrigo Cavalcante, pessoas assim, a gente formou um time de uns 8, 10 executivos muito bacanas. E o fato é que em 3 anos a gente recuperou todos os veículos e o que não recuperou, que foi a gráfica, a gente fechou, já no primeiro ano. Demitimos, que hoje chama-se de layoff, fizemos uma demissão em massa, o jornal continuou andando, a TV continuou andando, desvinculamos 100% de política, o jornal voltou a ter credibilidade, com lucro, a TV estava muito bem. E quando estava tudo redondo, o Collor dá um impeachment no filho. Tira o filho, tira o diretor executivo, que num determinado momento foi uma pessoa de muita confiança dele, mas estava hoje 100%, estava naquele momento 100% ligado ao filho. Tira todo mundo, todos os outros diretores, e o Joaquim me chama e disse: meu pai quer que você fique. Eu não tinha condição de ficar porque eu não queria, sendo muito sincero, apesar de estar num momento pessoal da minha vida muito desafiador, porque eu nem tinha grana, tinha uma filha de 6 meses, cheque especial estourado, num estado como Alagoas, que é um estado que não tem muito poucas oportunidades naquela época. E eu disse: pô, eu não posso ficar, porque depois eu vim saber que isso se chamava cultura empresarial, porque naquela época também se usava esse nome, mas os meus princípios e valores não batiam com os do Collor. E decidi sair e minha vida se transformou num caos, porque eu fui perseguido durante vários anos, inclusive com ligação do Collor. Uma delas eu presenciei, porque ele ligou e a pessoa colocou o Viva Voz falando com ele, e eu dizendo que ele dizendo para a pessoa que tinha acabado de me contratar que eu era persona non grata. E o único mal que eu fiz ao Collor foi ajudar a salvar a empresa da família dele. E foi um desafio muito grande na minha vida. Em seguida, eu fui convidado pelo pessoal do mercado imobiliário, e aí é interessante dizer, porque eu sempre transitei perto do mercado imobiliário. O maior cliente de jornal, você sabe bem disso, sabia bem disso, porque hoje não tem praticamente nada disso, era mercado imobiliário, né? E eu fui convidado para fazer um evento pela ADEME, que é o Secov de Alagoas. Fizemos um evento muito bacana, o Prêmio Master, que é feito pelo Secov aqui. E eu lembro que a gente dobrou o faturamento desse evento quando a gente foi pegar a organização. Zé, a ADEME sofreu, o Felipe Cavalcante, que era o presidente da ADEME, tomou porrada da Gazeta, porque virou Assis Chateaubriand novamente. Virou de novo, né? Então, panfletário. Panfleto total. E o fato é que depois a gente montou uma entidade, que hoje é uma entidade muito respeitada no mercado imobiliário, que é a DIT,
idealizada pelo Felipe, e eu que fiz as coisas junto com o Felipe a acontecerem. E aí eu fui convidado por um dos associados, que é o Renato Teixeira e o Paulo Toledo, na época, e o Zé Luiz. Eu fui convidado por eles, já tinha sido convidado por outras vezes para vir para São Paulo, apesar de amar São Paulo, sempre querer vir morar aqui, mas eu não vi o projeto de maneira legal, até que eles disseram, ó, tem uma oportunidade para você aqui e eu queria que você tocasse. Eu falei, o que é? Isso é a Remax. E Zé, eu passei nessa entidade, passei 3, 4 anos da minha vida vendendo o Brasil fora do Brasil. Então, sobretudo na Europa. Fazendo palestra em embaixadas, fazendo feiras, como o MIPIM em Cannes, que é a maior feira de investimento no mercado imobiliário. Mais uma vez, ligação com o mercado imobiliário sem estar com a barriga no balcão. Né? E aí, eu brinco que eu cometi o maior erro da minha vida. Eu disse que sim, sem negociar o salário. Porque eu vi a Remax no mundo inteiro, eu disse, nossa, é a oportunidade da minha vida de ganhar musculatura empresarial. E já tinha passado por um momento super importante, que foi a organização Arnaldo de Mello e a Tribuna, e decidi vir. E eu brinco com essa história, mas foi a grande oportunidade da minha vida. E aí entrei como diretor executivo, e aí... E aí o salário decepcionou ou tô estava aqui... legalzinho? Não, o começo foi duro, viu, Zé? O começo foi bem duro. Hoje eu não posso reclamar, mas o começo foi bem duro. E aí então você veio para São Paulo, para a Remax, que ano que era isso? 2009. 2009. 2009, a gente iniciou a operação. 2013, a operação, 50% da operação foi comprado pelo Fernando, o Beto e o Rick, que eram os fundadores da Agra, que abriram capital depois, foi uma das empresas mais importantes do mercado de incorporação imobiliária do Brasil, mas a empresa estava com muita dificuldade. E muita dificuldade porque a gente não seguia o modelo americano. A gente queria inventar a roda, reinventar a roda. Até que em 2015 a gente estava, para você ter uma ideia, a rede toda de 117 franquias, menos de 1.000 corretores e vendia aproximadamente 500 milhões de reais. E aí eles me convidaram para assumir a presidência da companhia. E uma coisa que eu fiz na minha vida toda foi trabalhar com empresa com dificuldade. Ou montar empresa, ou ter empresa com dificuldade. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi reduzir em 50% o meu salário e do vice-presidente, que já não era grande coisa. E eu disse para eles que eu não queria mais R$1 de aporte. E eu lembro que o Rick, que era o financeiro, foi CFO da Agra, ele perguntou, mas como é que você vai vender, vai viver? Eu disse, como uma empresa sem dinheiro vive. Sem dinheiro. E foi muito desafiador, mais uma vez, do presente para o passado. É uma delícia de contar a história, mas foi muito duro. Em 2 anos, e aí o conselho de administração, e aqui certamente muitos membros de board vão ver, foi fundamental eu ter apoio do conselho. Porque até chegar onde eu queria, a gente entrou num vale muito, muito sombrio. Mas o fato é que desde 2017 a gente começou a dobrar de tamanho. Então, e depois a base ficou muito grande, a gente não dobra, mas cresce muito. Para você ter uma ideia, como eu falei, a gente cresceu 2.900% em 9 anos. 10 anos, estou fazendo 10 anos agora como CEO, a gente cresceu 2.900%. A gente saiu de uma venda de 500 milhões para 14,3 bilhões de reais. Nossa. A gente saiu de menos de 1.000 corretores para 10 mil corretores. 117 franquias para mais de 600. E a gente era uma das piores operações da Remax no mundo em 2013, 2016. E em 2020 a gente foi eleita a melhor operação da Remax no mundo, competindo com mais de 100 países. E em 2021 a gente foi eleito a melhor franqueadora do Brasil pela Pequenas Empresas Grandes Negócios junto com a ABF, competindo com Cacau Show, com Semenzato, com McDonald's, com todos esses. Então, essa é um pouco da trajetória que eu tive ao longo da minha vida. Caramba, parabéns. Então, quando você veio você, mulher, filha? Não, eu tinha separado,
Eu tinha separado recentemente e vim sozinho. Veio sozinho? Na verdade, eu vim sozinho, depois veio a pessoa que eu estava namorando e que depois eu casei. Tá. E a gente veio morava em Alphaville e trabalhava bastante. A Remax, ela foi fundada onde e quando? 73 em Denver, por um americano chamado Dave Liniger, que ele fez algo, Zé, que, pra você ter ideia, ele foi investigado por organismos norte-americanos de inteligência, porque o pessoal achava que tinha alguma coisa errada, pelo sucesso que a Remax teve na primeira década. E basicamente, a Remax ela nasceu para curar uma grande dor do mercado. O dono da imobiliária sabe que o seu melhor corretor, em algum momento, vai sair, vai levar os outros 2, 3 melhores corretores e vai montar uma imobiliária. Só você andar na rua e perguntar aos donos das imobiliárias o que é que eles eram, eles vão dizer que eram corretores de outras imobiliárias. Né? E aí o que foi que ele fez? Ele se inspirou, por exemplo, no escritório de advocacia, num consultório médico, com a seguinte tese: por que eu não monto uma estrutura imobiliária como um coworking, como uma Regus, né? Só que dentro eu vou oferecer marca, eu vou oferecer treinamento, cada um desses corretores vão me pagar um FII mensal, mas a maior parte da comissão deles, que era o que fazia eles saírem para montar as suas próprias imobiliárias, a maior parte da comissão fica com eles. Então, ele montou com essa configuração, como no consultório médico, por exemplo, e o que eu posso dizer para você hoje é que a Remax é líder global e eu tenho hoje, e esse é o futuro do mercado imobiliário, de transações imobiliárias. Na Remax Brasil a gente já tem muito isso, mas no Canadá a comissão do dono, do corretor é 95%. Em alguns lugares 99%. E o dono da imobiliária fica com 5% ou com 1%. Aí você fala: Peixoto, como é que eles vivem? Pergunta óbvia. Então eu vou dar um exemplo de um grande amigo meu, que é um canadense. Ele tem 14 lojas e 1.100 corretores. Mas ele só fica com 5%. Mas cada corretor paga todo dia primeiro $1.000 para ele. É o FII mensal. Então imagina você abrir a porta de uma imobiliária, de uma empresa, com 1.000 pessoas pagando $1.000 para você. Break-even já foi há muito tempo. Né? Então esse é um novo negócio imobiliário e a gente tem isso na Remax Brasil, por isso que o sucesso da gente, hoje a consolidação do nosso negócio é tão forte. Não é como o mercado americano, que é 95%, mas a gente tem planos de 60% e 70%. E aí a gente consegue aumentar muito a retenção dos corretores nas nossas unidades. E tem uma grande diferença também. O dono da imobiliária ele não faz venda. Quando no mercado tradicional ele é o maior concorrente do corretor, porque as grandes vendas vão para eles. E no nosso caso não. O nosso caso é servir o corretor e a forma já é diferente porque não é o dono da imobiliária que contrata o corretor, é o corretor que contrata o dono da imobiliária. Afinal de contas, quem vende é ele e quem paga a comissão para o outro é o corretor que paga para o dono da imobiliária e não o contrário. Entendi. Pô, é diferente mesmo, né? Porque um corretor normal, quando recebe 6% no método tradicional, tá no lucro, porque é daí para menos, né? Não, então, ele recebe 6%, vamos lá, você tem a comissão do imóvel que é 6%. Isso. Esse 6% é um determinado valor, vamos lá, R$ 50.000. Esses R$ 50.000, eles se transformam nos 100%. Ah, E tá, aí a entendi. divisão do mercado tradicional é 30% para o corretor, 70% para o dono da imobiliária. Na Remax é o contrário. Entendi. Você vê que eu não entendo muito disso também, não. Eu achava, e ainda acho, que a Remax tem uma tendência a olhar mais para o mercado de luxo. É isso mesmo ou não? Zé, não é. A gente tem a bandeira Collection,
que é a The Remax Collection no mundo inteiro. Então, por exemplo, na convenção passada, da convenção de 2025, eu trouxe o Jordan Cohen, que é o corretor número 1 da Remax, que é o corretor do Stallone. No ano de 2024, ele tinha vendido 200 milhões de dólares. Esse ano de 25, ele vendeu 250 milhões de dólares. Caramba. Então, alto luxo. Né? Tem depoimentos dele no Instagram do Stallone, de outros caras de Hollywood, que ele atua lá em Los Angeles. Na Remax Brasil, ano passado, a gente vendeu um imóvel de 30 milhões, mas a gente vendeu um imóvel de 20 mil reais no interior do Nordeste. Ah, é? A gente vende desde Minha Casa Minha Vida até altíssimo padrão. A gente vende desde imóvel residencial a imóvel comercial. Isso vai muito mais do DNA do franqueado. Então a gente tem lojas na Vila Nova Conceição e a gente tem Remax Agro lá em Rondonópolis, por exemplo. Então é muito... A ideia nossa é, de fato, agregar valor e servir a pessoa que quer comprar ou vender um imóvel. Tá. Não. Quando eu tive contato com a marca pela primeira vez, X anos atrás, eu acho que a narrativa era mais focada, o que me chegou pelo menos. Claro, muito possivelmente. Como você era o editor-chefe o cara da Forbes, a gente não ia falar de Minha Vida, Minha Casa Minha Vida então, com você. A gente tem uma assessoria de comunicação muito competente. Exatamente. Então a gente passava para você, claro, a divisão de luxo. Sim, sim. Né? Como a gente vai, por exemplo, para a parte do rural, a gente vai falar da Remax Agro. Mas a gente é muito horizontal no mercado, a gente atinge todos os segmentos. Especificamente o mercado de luxo, na pandemia, pelo menos na maior parte dos segmentos de luxo que eu acompanhei, muitos deles cresceram na pandemia. Esse segmento de luxo da Remax, como é que foi o comportamento dela na pandemia? Cresceu, e a Remax, na pandemia, ela teve uma coisa interessante, Zé. Primeiro, a gente não teve um mês sequer que a gente faturou menos do que o mesmo mês do ano anterior. E aí eu acho que fazer parte de uma rede é muito importante. Por quê? Porque em janeiro eu tive comitê de crise da Remax Internacional com o presidente da Remax China, com o presidente da Remax Itália, com o presidente da Remax Israel. Então, quando a pandemia chegou no Brasil, em março, eu já estava totalmente preparado, com tudo pronto, tudo estruturado, com Zoom para todos os corretores, com cartilha de como vender no mercado imobiliário tendo Covid, como comprar um imóvel na época de Covid. Então a gente sofreu zero, pelo contrário, a gente dobrou de tamanho em 2020, a gente dobrou de tamanho em 2021 e dobrou de tamanho em 2022. Isso. No geral. E no mercado de luxo, acompanhou a mesma forma. Entendi. Acompanhou da mesma forma. Na verdade, tem um ponto importante, que diferente dos outros mercados, eu acho o mercado imobiliário brilhante. Vamos lá. Você tem 3 grandes mercados que são mercados bilionários. Você tem petróleo, você tem banco e você tem o mercado imobiliário. Claro, tem outros, muitos, agro e tal, mas falando desses 3 mercados, o único democrático aqui é o mercado imobiliário. Dificilmente o Zé vai acordar e vai dizer assim, vou virar sheik e vou ter um posto de petróleo. Ou vou virar um Vilela e vou ser dono do Itaú. Né? No mercado imobiliário, se você fizer direito, você tem a chance de ter muito resultado. Agora, tem um outro ponto também importante. Independente do tamanho da pizza, e aí eu vou falar, vamos lá, o mercado brasileiro tem muito poucos dados, diferente dos americanos, que a gente sabe tudo o que está acontecendo. Mas estourou uma crise no Brasil, juros altíssimos, como a gente está vivendo hoje, diminuiu a venda. Beleza, diminuiu a venda de quanto para quanto? Encolheu 20%. Você tem uma fatia ainda gigante, porque o mercado imobiliário ele não para, sempre vai ter alguém vendendo e sempre vai ter alguém comprando. Alguém está vendendo ou comprando porque está ganhando mais dinheiro ou porque está ganhando menos, ou porque está recebendo menos dinheiro. Então, se você for competente, você cresce independente das dificuldades do mercado. E aí, só para reafirmar isso, uma das melhores operações da Remax no mundo é a Remax Argentina. Quando eu assumi a presidência da companhia,
A Remax Argentina faturava 30 vezes mais do que a Remax Brasil. Caramba. Ela, esse ano, fatura 2 vezes mais do que a Remax Brasil. Não é porque eles diminuíram, mas porque a gente cresceu. Venezuela. A operação da Venezuela da gente é impecável. A empresa que mais, isso é um dado importante também, quem mais recrutou corretores no layer de pequenas operações foi a Remax Ucrânia o ano passado. Ô, louco. Então, note que o mercado imobiliário é um mercado de oportunidades. E você consegue crescer nele se você tiver competência. Até porque é um mercado, de maneira... A maior parte do mercado tradicional imobiliário tem muita carência de competência. Pelo que você está falando, então, agora é hora de investir em imóveis no Irã. Eu não investiria lá. Não. Eu não investiria lá, mas tem alguém Quanto fazendo mais alguma encrenca, transação. mais efervescente está o mercado. Os Estados Unidos estão aprontando lá no Irã, enquanto a gente está conversando aqui. É verdade. E futuro, porque assim, principalmente, né, no mercado de alto padrão, né, Santa Catarina, aqueles preços estratosféricos do metro quadrado que a gente vê, a gente nota que uma vez que sobe não desce mais. Parece que é isso, o mercado imobiliário parece que é assim desde sempre, me parece, né? Vai continuar sendo assim? Para onde vai esse mercado? Quais são as oportunidades para quem está assistindo a gente? Monta uma franquia da Remax? Que constrói? Monta uma incorporadora? O que você imagina? Do ponto de vista profissional, Zé, e eu tenho uma certeza na minha vida que é o seguinte: só vale a pena você montar qualquer negócio se você tiver aptidão com aquele negócio, se você gostar daquele negócio. Você é um excelente, excepcional jornalista, tem um texto incrível. Mas não é porque você estudou apenas, é porque você gosta do que você faz. Então você consegue ter uma relação com uma fonte que gera confiança. Não é porque você é só gente boa, é porque você pensa estrategicamente e você gosta daquilo. Então não adianta entrar, na minha visão, em qualquer mercado que seja, se você não tiver um vínculo com aquele mercado. Eu acho que o maior erro de um empresário, de um empreendedor, é ele fazer alguma coisa, empreender em algum segmento, porque aquele segmento dá dinheiro. E aí você tem os efeitos da paleta mexicana, você tem os efeitos dos açaís, e aí eu estou falando de empresas menores. Então, não entre no mercado imobiliário se você não tiver vínculo com o mercado imobiliário. Muita gente já me chamou para abrir incorporadora. Eu adoro vender tijolo. Eu não tenho menor aptidão para empilhar tijolo. Então, o meu negócio é vender tijolo. Eu gosto de venda, eu gosto de serviço. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao mercado imobiliário, você está certo. Dificilmente você vê o valor recuar. E algumas pessoas falam, o mercado imobiliário brasileiro tem bolha e tal. Não tem nenhum componente, seja econômico ou do próprio segmento, que tenha bolha. E se fala muito, o preço é caro. Tá bom, eu tive agora na China, em Xangai, e aí estava de férias com a minha mulher, mas toda vez que eu estive no Japão em dezembro, o que é que eu vou fazer? Pego 2 dias e vou visitar a Remax, falar com o presidente da Remax, conhecer franqueado, para até ter repertório com os meus franqueados e com os meus corretores aqui. E na China, no começo do ano passado, eu estava na China e fui visitar a Remax Xangai. Zé, eu conheci a operação num bairro de Xangai que o apartamento de 400 metros quadrados, um metro quadrado era vendido por R$485 mil. Um metro quadrado 485. era vendido por R$485 mil, um apartamento de 400 metros quadrados, e não tinha para quem queria. Tá vazando, não, tem vago aqui, não tem vago. Então, se você vai para Nova York, se você vai para os grandes centros,
o preço da gente é uma pichincha. Eita, nós, hein? Então, a tendência natural, na minha visão, é que isso aumente cada vez mais. Muito ligado à localização, evidentemente. Né? Então, você tem que escolher como comprar um imóvel. Você vai comprar um estúdio hoje em São Paulo, talvez não seja um ótimo negócio. Mas você comprar um estúdio ao lado de uma universidade ou do Allianz Parque, talvez passe a fazer sentido se você quiser atuar com Airbnb. Então, qualquer negócio, né, Zé? Qualquer negócio. Para você montar ou para você investir, é importante você conhecer. Sem dúvida. E em São Paulo, aqui nessa região um pouco mais nobre que a gente está, os apartamentos estão cada vez menores, né? E o preço do metro cada vez maior. Eu acho que daqui a pouco eles vão começar a vender apartamento por centímetro quadrado. Um metro já não É tá engraçado, dando. né? Que a minha mulher até disse para mim, vamos fazer essa experiência. Eu no Japão, aqueles hotéis cápsulas. Eu digo, meu amor, a gente assiste algum vídeo no YouTube, a gente faz o que você quiser, olha a foto, mas essa experiência eu não quero ter. Mas você imagina, tem hotéis que são cápsulas, Meu Deus. né? Então você dorme, parece um caixão. Caixão, né? Então assim, a única coisa é que não é de madeira escura, é branquinho e tem luz lá dentro. Tô fora. Então, mas esse é o mercado imobiliário dos grandes centros. Outro dia o Fantástico passou uma reportagem, né? Eu não lembro que cidade era da China, mas prédios assim, milhares de moradores, também em cubículos, que eles não conseguiam dormir esticados. 7 metros, alguma coisa Mas assim, era, né? sei lá, 1,5 m de largura por 2 ou 3, 1,80 m. O cara não conseguia esticar a perna para dormir no cubículo ali. A que ponto? Mas isso tem a ver com onde você quer. Muita gente fala do mercado imobiliário como location, location, location. Né? A localização é o grande ponto e faz todo sentido. Você comprar um imóvel nos Jardins ou você comprar no Itaim, ou aqui em Pinheiros, que agora está super em alta, é um preço. Eu tenho chácara em Cabreúva. Estávamos falando isso outro dia. É muito mais. Eu queria vender a minha chácara com o preço do metro quadrado, que é aqui em Pinheiros. Então, quanto mais uma localização com densidade habitacional, classe média alta, mais o preço vai estourar. E quanto menos terreno e possibilidade de construção, mais o preço vai aumentar. Peixoto, uma última mensagem para quem está assistindo o Power Minds Connects, antes da gente ir para o nosso quadro Caixa Preta, que eu vou extrair os seus segredos mais ocultos. Acredite no Brasil. Acho que o Brasil eu acredito sinceramente que o Brasil ele tem inúmeras oportunidades. A gente tem um desafio muito grande com as questões institucionais, questões políticas. Eu falo muito para os meus franqueados, não olhem Jornal Nacional. Não olhem, quando eu estou falando Jornal Nacional, nada contra a Globo, pelo contrário. Mas não olhem jornal de uma maneira geral. Porque senão você começa a entrar com aquele processo lá de quase que uma depressão empresarial. Existem grandes oportunidades no Brasil, seja no mercado imobiliário como em tantos outros mercados. Foca nas pessoas. As pessoas do Brasil são pessoas excepcionais. Eu viajo muito, eu faço a trabalho pelo menos 5 viagens internacionais por ano, fora de férias, enfim. E eu convivo com gente do mundo inteiro. O povo brasileiro é muito especial. Então, apesar das dificuldades, apesar do governo estar contra nós, empreendedores, empresários, pessoas que estão na economia real, mas é um país que tem oportunidades excepcionais. Então, esqueça a possibilidade de ir para outro país. Você não vai ter as oportunidades que você tem em nenhum outro país do mundo que você tem no seu país. Maravilha. E agora, a Caixa Preta com o Peixoto Acioli, CEO da Remax Brasil. E a gente vai extrair dele ensinamentos, insights e algumas inconfidências. Vamos lá. Peixoto, você começou enveredando pelo empreendedorismo e acabou
construindo uma carreira executiva, né? O que você mais te orgulha nessa trajetória? A resiliência, Zé, tem insistido. Eu passei por momentos muito duros e eu persisti. E não vou dizer que eu não tive vontade de desistir, mas ainda assim eu persisti. E se eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira, tem muito a ver com persistência, com foco, com vontade de fazer acontecer e na capacidade de não desistir. A que preço você não desistiu? Grande. Eu não acredito em equilíbrio, essa história de vida equilibrada, de qualidade de vida. Eu acho que tem momentos, são pratinhos que você vai girando e invariavelmente muitos deles vão cair ao longo da sua trajetória. Mas eu não conheço um atleta olímpico que tenha a vida equilibrada, eu não conheço um grande executivo que tenha a vida equilibrada, não conheço nenhum grande ator que tenha a vida equilibrada. São escolhas. Hoje eu estou muito focado, por exemplo, nos meus filhos, na minha esposa, mas no passado eu trabalhei 16 horas por dia. Ainda trabalho quando é necessário. Então, ter esse entendimento e pagar o preço para aquilo que você quer é fundamental para você ter sucesso na vida, na minha visão. Qual pratinho que você deixou cair que mais te doeu? Saúde. Eu estou cuidando da minha saúde agora. Eu acordava, ia trabalhar, voltava do trabalho, em casa eu trabalhava e eu nunca dei atenção à academia, eu nunca dei atenção ao esporte. Primeiro que eu não gostava e segundo porque de fato eu não priorizava. Eu não acredito em falar que não tinha tempo para isso. Quando você fala que não tem tempo e vê o Bill Gates fazendo exercício, o Barack Obama fazendo exercício, mesmo quando era presidente, quem sou eu para dizer que eu não tinha tempo? Eu não priorizava. E eu paguei um preço por isso e hoje eu estou muito focado na questão da saúde, muito focado na questão da família. O que você mais se arrepende de não ter feito na vida pessoal e na vida profissional? Na vida profissional, eu tenho 2 grandes arrependimentos. Primeiro, em alguns momentos, não acreditar no meu feeling. E a minha decisão de não acreditar no meu feeling se provou errada. E a segunda coisa, demorar para demitir. Eu sou uma pessoa, apesar de ser muito pragmática, eu sou muito humana. Então, eu consigo trabalhar o racional com o emocional. Mas eu já demiti mais de 1000 pessoas na minha vida. Mas eu sempre tento salvar, eu sempre tento ajudar. E às vezes que eu fiz isso, eu terminei prejudicando a companhia. Qual foi a decisão mais inteligente que você já tomou e que ninguém percebeu, ninguém aplaudiu? Na minha vida pessoal, ter vindo para São Paulo. Eu sou um apaixonado por São Paulo. Até do trânsito de São Paulo eu gosto. Que eu consigo ouvir podcast, ouvir livros, então eu sou um apaixonado por São Paulo. E eu, sinceramente, eu não busco aplausos no que eu faço hoje. Já tive meu momento, até os meus 30 anos, que a necessidade do aplauso era grande. Hoje, para mim, um elogio ou uma crítica, ela tem o mesmo peso e é muito pequeno. Então, acho que o grande ponto foi São Paulo. Pessoal, do ponto de vista profissional, as decisões dos primeiros 2 anos como CEO da companhia eram decisões, na minha visão, na época, acertadas, mas ao contrário do que eu imaginava olhando de dentro, as pessoas de fora achavam que a Remax estava quebrando pelas decisões que eu estava mudando, as decisões que eu estava tomando. Então, isso daí, os aplausos vieram em forma de resultado anos depois, mas durante o processo foi muito complicado. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante, é olhar para a bola e não para a torcida. A gente vai ser reconhecido verdadeiramente pelos resultados e não pelo processo.
E durante o processo, se você ficar se preocupando com a opinião das outras pessoas, a tendência é você errar, é você falhar. Então, no campo eu quero fazer gol, sem me preocupar com o que a torcida está achando. Qual foi o pior conselho que você ouviu e seguiu? Eu tenho uma dificuldade, Zé, de responder essa pergunta porque eu não atribuo a ninguém as minhas falhas. Eu não responsabilizo as pessoas que eventualmente me aconselharam pelos erros que resultaram de executar aquele conselho. Então, e um outro ponto é que eu escuto normalmente, graças a Deus, eu tenho pessoas muito queridas e que eu admiro muito, então eu nunca escuto apenas uma opinião. Eu me consulto muito, eu consulto muito pessoas que eu admiro para fazer determinados projetos. Então, nunca é um conselho de uma pessoa só. É um conjunto de conselhos que eu termino formando aquela opinião. Eu já errei muito, muito, mas eu acho que eu tive mais acertos do que erros. E os erros que eu cometi foram 100% responsabilidade, minha responsabilidade. O que nunca ninguém te avisou sobre estar no topo? É que o topo nunca é o topo. Nem de longe eu acho que eu estou no topo. E acho que quando eu for para a próxima etapa, quando eu chegar na próxima etapa, eu ainda vou estar longe do próximo topo. Então, o topo, na minha visão, não tem fim. É como se tivesse o tempo todo crescendo. Você vai chegando e você vai crescendo. Eu achava que em algum momento da minha vida eu ia falar para mim mesmo que eu cheguei lá. Mas aos 52 anos, tendo liderado o crescimento da empresa que mais vende imóveis no Brasil, eu acho que eu estou muito distante ainda de onde eu quero chegar. Qual foi a decisão que você tomou achando que era genial e se provou um fiasco? É ir para o enfrentamento, mesmo convicto de que eu estou fazendo certo, mas eu entrar em desgastes muito profundos por esse enfrentamento. E isso tudo, para mim, teve um primeiro momento que eu vivi isso, foi lá atrás, com o Collor, mesmo eu estando absolutamente certo das minhas convicções, eu fui para o enfrentamento, acreditando nos meus princípios, nos meus valores, e eu paguei um preço alto. Eu faria talvez a mesma coisa hoje, com a experiência que eu tenho, mas de forma diferente. Se você voltasse no tempo e encontrasse com você aos 20 anos de idade, que conselho você daria para você mesmo? Vai dar certo. E se você puder deixar agora uma verdade cristalina para quem está assistindo, para quem quer crescer na carreira, qual seria? Entenda de gente. Entenda de IA também, mas entenda de gente. Ah, a gente esqueci de falar de IA. A inteligência artificial vai destruir o teu ramo de negócio? Vai destruir, na minha visão, todos os ramos de negócio. E vai reconstruir. Imagina um meteoro caindo na Terra milhares de anos atrás. Destruiu tudo e reconstruiu. Valores serão mudados, a forma de trabalhar será mudada, então haverá uma destruição e a seguir terá uma reconstrução. Quem acha que vai ficar imune à inteligência artificial está, na minha visão, redondamente enganado. Você tem que estar focado no que está acontecendo, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo, mas em paralelo você tem que pensar muito nas relações humanas, porque a IA sozinha, na minha visão, ela não vai andar sem ter relações humanas, ancorada em relações humanas. Será uma
um meteoro que está caindo no mundo e a gente vai passar por um momento de reconstrução. Para encerrar, maior arrependimento. Eu demorei muito tempo até entender que eu não precisava de aplausos. Eu demorei muito tempo até entender que as críticas que eu recebia não poderiam impactar como me impactavam. Eu teria economizado muito na minha vida se eu tivesse percebido isso aos 20 anos. E o maior orgulho? A família que eu tenho hoje.